Boa tarde a todos. Esse é o primeiro encontro que a gente faz durante a pandemia. Espero que seja de bom proveito para todos. Espero que possamos, assim, nos manter unidos e crescendo na nossa fé. Para isso, vamos invocar o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente precisa entender por que Jesus Cristo instituiu o sacramento da ordem. Porque Jesus sabia que ele iria voltar ao Pai, iria voltar para o céu de onde ele tinha vindo. E teria de deixar aqui na terra pessoas que continuassem a missão que ele começou, para que essa igreja nunca terminasse, nunca perdesse. Perdão. Então ele instituiu, através dos 12 apóstolos, a ordem do sacerdócio, o sacramento do sacerdócio, a ordem, para que a gente pudesse ter hoje a igreja como temos. E como ele diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por isso, a importância de ter instituído este sacramento, para que hoje nós pudéssemos ter a missa, ter o milagre da transubstanciação, através do sacerdote, para podermos ter Cristo presente na nossa vida todas as vezes que nós participamos da missa. Então, o sacramento da ordem está na página 171 do livro de Página Branca. Tu o ungirás como fizeste com seu pai, e serão sacerdotes ao meu serviço. Essa unção lhes conferirá o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Isso está em Êxodos, capítulo 40, versículo 15. Para compreendermos o sentido do sacramento da ordem, é bom recordarmos que no Antigo Testamento havia sacerdotes que ofereciam sacrifícios de animais ou frutos que eram queimados ou consumidos em sinal de louvor ou para pedir perdão dos pecados. Esses sacerdotes eram apenas figuras do único e verdadeiro sacerdote que viria séculos mais tarde, o próprio Jesus Cristo. Esses sacrifícios antigos eram figuras do único sacrifício que é aquele oferecido por Cristo na cruz. Ou seja, no Antigo Testamento, havia sacrifício de animais ou frutos. Após a colheita, havia esse sacrifício. A pessoa colhia e doava parte do que foi colhido daquela colheita para ser no templo, para ser oferecido em sacrifício. Ou algum animal, se o rebanho prosperasse bastante, dependendo do que cada um podia oferecer. A vítima do sacrifício oferecido por Jesus Cristo é Ele próprio. Por isso, pode-se dizer que Jesus Cristo oferece e é oferecido. Oferece como sacerdote e é oferecido como vítima, como oferta. Só Ele, sendo Deus e sendo homem, poderia oferecer ao Pai um sacrifício eficaz e agradável que nos libertasse do peso dos nossos pecados e fizesse de nós filhos de Deus. Jesus é pela missão que recebe de salvar nossas almas pelo sacrifício redentor, Rei, profeta e sacerdote.
Ele confere à sua igreja, no sacerdócio, os 3 poderes que emanam dessas 3 propriedades. Como rei, transmite à igreja o poder de governar as almas. Como profeta, Jesus transmite o poder de ensinar a sua doutrina. Como sacerdote, Jesus transmite o poder de santificar as almas. A Igreja recebeu de Cristo 3 poderes que definem perfeitamente sua missão na terra: governar, ensinar e santificar para nos levar para o céu. O Papa, sucessor de São Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, detêm a plenitude do sacerdócio e formam a hierarquia da Igreja. Esta hierarquia recebe a missão de guardar o depósito da fé, que é aquilo que foi revelado e que deve ser transmitido intacto. O sacramento da ordem é aquele pelo qual alguns fiéis são chamados a servir a Cristo e a sua Igreja mais intimamente, através do sacerdócio ministerial. É aquele graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o final dos tempos. Trata-se do sacramento do ministério apostólico e que comporta os seguintes graus: o episcopado, que é o bispo, o presbiterato, que é o padre, que possuem participação ministerial no sacerdócio de Cristo, e o diaconato, o diácono, que se destina a ajudá-los e servi-los. Os ministérios conferidos pela ordenação são insubstituíveis na estrutura orgânica da Igreja. Sem os bispos, os presbíteros e os diáconos, não se pode falar de Igreja. O sacramento da ordem é ministrado pelo bispo, pois somente ele tem o poder de ministrar o sacerdócio aos padres. Este sacerdócio é conferido através da imposição das mãos, seguida de uma solene oração consecratória que pede a Deus para o ordinariando as graças do Espírito Santo para exercer seu ministério. Esta ordenação imprime um caráter sacramental indelével. Cabe aos bispos conferir o sacramento da ordem nos 3 graus. Através do batismo, todos os fiéis se tornam participantes do sacerdócio de Cristo, que se chama sacerdócio comum dos fiéis. Este se realiza no desenvolvimento da graça batismal, na vida da fé, de esperança e de caridade, enfim, da vida segundo o Espírito. Entretanto, há aqueles que o Senhor chama a segui-los mais de perto, através do sacerdócio ministerial, que é uma outra participação na missão de Cristo. Estes recebem o ministério conferido pelo sacramento da ordem, ao qual tem por tarefa estar a serviço do sacerdócio comum, pois refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. Esta participação singular, que é o sacerdócio ministerial, capacita o sacerdote a atuar na pessoa de Cristo, cabeça da Igreja. Os que receberam o sacramento da ordem são chamados de ministros de Cristo, instrumentos através dos quais Jesus se serve para continuar no mundo sua obra de salvação. Tal obra é levada adiante por meio do ensino, do culto divino e do governo pastoral. Os apóstolos receberam de Jesus a plenitude do sacerdócio, ou seja, o poder de ensinar, de governar e de santificar a Igreja. É este o poder pleno que recebem os bispos. Para auxiliá-los nesta missão divina, os bispos conferem a ordenação sacerdotal aos padres. Jesus Cristo confere aos padres uma participação no seu poder sacerdotal, não tão plenamente quanto aos bispos, mas o suficiente para torná-los um representante de Jesus na terra. Principais manifestações do ministério sacerdotal. A. Pregar a palavra de Cristo. Jesus pregou a boa nova, que é o Evangelho.
Esta missão de pregar o Evangelho a deu aos apóstolos, dizendo: Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. O sacerdote exerce esse ministério ao pregar na homilia da Santa Missa, ao ensinar em momentos como cursos, retiros, aulas de formação, catequese e etc. B. Perdoar os pecados. Jesus tinha o poder de perdoar os pecados. Perdoou a todos os pecadores. Este poder o deu aos apóstolos, dizendo: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. João, capítulo 20, versículo 23. C. Administrar os sacramentos, em especial a Eucaristia, a Santa Missa. Jesus, na última ceia, celebrou a primeira missa, transformando pão e vinho em seu corpo e sangue para a remissão dos pecados. Este poder o deu também aos apóstolos quando disse: Fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19. A partir do nascimento até a morte, o sacerdote está presente na vida do cristão, ajudando-o com os sacramentos. Mas o ministério principal dos sacerdotes é a celebração do Santo Ofício da Missa. D. Guiar o povo cristão para a santidade. Os sacerdotes possuem a missão e o dever de apacentar, como bons pastores, a grei, ou seja, a missão que lhes foi confiada pelo bispo através da oração e da mortificação. Auxilia o povo em suas necessidades, acompanhando-o nos momentos difíceis e com a insubstituível tarefa da direção espiritual para que possam ser tirados dos obstáculos que lhes impeçam de receber a graça de Deus. Os apóstolos cumprem a sua missão. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos se espalharam no mundo inteiro e cumpriram a missão que Jesus lhes confiara. Pregavam o Evangelho, perdoavam os pecados e celebravam a missa. Tudo isso para o bem da Igreja. Os apóstolos confiam seus poderes a outros cristãos. Os apóstolos ficaram velhos também e morreram, porém a Igreja continuará até o fim dos séculos. Então os apóstolos confiaram os poderes de pregar o Evangelho, perdoar os pecados e celebrar a Santa Missa a outros cristãos escolhidos para que continuassem sua missão. Até hoje, a Igreja dá esses poderes. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Os bispos conferem estes poderes aos sacerdotes para que cumpram a missão da Igreja de pregar a palavra de Deus, perdoar os pecados e celebrar a Santa Missa. Tudo isso para o bem e para aumentar e santificar o reino de Deus, que é a Igreja. Ser ordenado sacerdote é receber dos bispos os poderes de Jesus, que são pregar o Evangelho, perdoar os pecados na confissão e celebrar a Santa Missa. Quem confere estes poderes aos sacerdotes é o bispo, pois o bispo é o sucessor dos apóstolos. O sacerdote é escolhido por Deus para continuar no mundo a missão de Jesus. Se a gente ler em Levítico, capítulo 8, versículo de 1 a 36, nós veremos como que se procede uma ordenação sacerdotal, já ainda no Antigo Testamento. E pegando aqui na Fé Explicada, falando sobre a ordem, a gente entende por que o Papa não é uma ordenação. Ele não é maior em santidade, como é que diz? Ele não é maior
em santidade, ele só é maior que o nosso bispo em autoridade. Deixa eu achar aqui. Porque ele tem a mesma ordenação que um bispo tem, que são o terceiro grau. Ele é nomeado papa, mas não é ordenado papa. Tá? Alguma dúvida, por favor, vocês coloquem lá no grupo e vamos pensar sobre essas questões. Quais são os 3 poderes que Jesus transmite à sua igreja? Quem detém a plenitude do sacerdócio e qual a sua missão? Qual a diferença entre sacerdócio comum dos fiéis e sacerdócio ministerial? Quem pode administrar o sacramento da ordem? Como deve ser a atitude dos fiéis em relação aos sacerdotes? Com isso, nós terminamos o nosso encontro. Espero que tenha tido valia para todos. E qualquer dúvida, como eu sempre falo, estou à disposição. Um abraço para todos. Breve estaremos juntos. Beijo para todos.